Há uma palavra no livro de Eclesiastes que aparece mais de 30 vezes ao longo de seus 12 capítulos. Em hebraico, ela soa como um sopro, hevel. As traduções mais antigas a transformaram em vaidade, mas o sentido original vai além disso. Hevel é vapor. É aquilo que existe por um instante e desaparece antes que você possa segurar. Kohelet, o nome pelo qual o autor se apresenta no primeiro versículo do primeiro capítulo, geralmente identificado com o rei Salomão, não começa seu livro com uma promessa ou com uma bênção. Ele começa com uma constatação brutal. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Essa abertura não é pessimismo sem fundamento. É honestidade radical de alguém que viveu o suficiente para enxergar o que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando não ver. A primeira lição que Eclesiastes oferece é esta: perseguir realizações humanas como fonte de sentido definitivo é perseguir vento. Kohelet descreve no capítulo 2, versículos 4 a 11, tudo o que construiu com suas próprias mãos: casas, vinhas, jardins, reservatórios de água, rebanhos, tesouros acumulados, entretenimento de toda espécie. Ele não fez nada pela metade. Teve mais do que qualquer homem de sua geração poderia imaginar ter. E ao final de tudo, olhou para trás e disse que aquilo era hevel, vapor. Isso não significa que o trabalho não tem valor ou que as conquistas são inúteis. A segunda lição está exatamente nessa distinção. O problema não é o que você conquista, mas o peso que você coloca sobre o que conquista. Quando uma realização humana precisa carregar o peso do sentido eterno, ela desmorona. Não porque seja pequena demais, mas porque nenhuma coisa criada foi feita para suportar esse peso. A terceira lição emerge de uma das imagens mais poderosas do primeiro capítulo. Kohelet observa o sol que nasce e se põe, os rios que correm para o mar sem nunca enchê-lo, o vento que gira em círculos sem jamais se cansar do próprio movimento. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 5 a 7. O mundo está em movimento constante e parece não chegar a lugar nenhum. Essa observação não é desesperança, é um convite a reposicionar o olhar. Se tudo debaixo do sol gira em ciclos que o ser humano não controla, então talvez o sentido não esteja no ciclo em si, mas em quem o sustenta. Kohelet ainda não diz isso abertamente aqui. Ele vai construindo essa conclusão ao longo de todo o livro. Mas a semente já está plantada nessas primeiras páginas. Quem busca sentido apenas dentro dos limites do visível vai continuar vendo rios que correm sem encher o mar. Nenhum livro da Bíblia trata do trabalho com tanta seriedade e ao mesmo tempo com tanta honestidade quanto Eclesiastes. Kohelet não idealiza o trabalho, nem o demoniza. Ele o examina com a frieza de quem trabalhou muito, conquistou muito e ainda assim teve que fazer perguntas difíceis. A quarta lição está no capítulo 2, versículo 18, onde ele escreve algo que qualquer pessoa que já construiu algo com esforço vai reconhecer imediatamente. Também odiei todo o meu trabalho em que me esforcei debaixo do sol, pois terei de deixá-lo ao homem que vier depois de mim. Não há como saber se quem herda o que você construiu vai administrar bem ou desperdiçar em pouco tempo. Essa é uma verdade que incomoda, porque desfaz a ilusão de que o legado garante continuidade. O trabalho que você faz pertence, em última instância, ao tempo, não a você. A quinta lição, porém, não é a de que o trabalho deve ser abandonado ou negligenciado. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, apresenta uma virada importante. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. O trabalho tem um valor real, mas esse valor é recebido, não fabricado.
Existe uma diferença enorme entre o homem que trabalha para extrair do trabalho um sentido que ele mesmo colocou lá, e o homem que trabalha e recebe com gratidão o que o trabalho lhe oferece. O primeiro está sempre insatisfeito, porque o trabalho nunca devolve tanto quanto ele exige. O segundo encontra no trabalho cotidiano uma forma de participar de algo maior do que si mesmo. Essa distinção muda completamente a experiência de qualquer ocupação, seja ela grandiosa ou simples. A sexta lição vem de uma das passagens mais citadas e menos compreendidas do livro. No capítulo 9, versículo 10, Kohelet escreve: "Tudo que a tua mão encontrar para fazer, faze-o com todo o teu poder." Esse versículo costuma ser lido como motivação, um chamado ao esforço máximo. E é isso, mas com uma camada que a maioria das leituras superficiais ignora. A frase continua dizendo que no Sheol, o lugar dos mortos, não há obra, nem pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, o apelo à intensidade no trabalho não vem de uma filosofia de produtividade, vem da consciência da finitude. Trabalhe com tudo enquanto pode, porque vai chegar um momento em que não vai mais poder. Essa consciência não paralisa, ela desperta. O homem que entende que seus dias são contados não os desperdiça com o que é secundário. O capítulo 3 de Eclesiastes é provavelmente o mais conhecido do livro inteiro. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Essas palavras já foram colocadas em músicas, citadas em discursos, gravadas em pedras de cemitério. Mas o que Kohelet realmente quer dizer com isso vai além do conforto poético. A sétima lição está na palavra que ele usa para descrever o tempo, et, em hebraico. Um tempo qualitativo, não apenas cronológico. Não é simplesmente que as coisas acontecem em sequência, é que cada coisa tem sua própria natureza, sua própria estação, seu próprio tipo de exigência. Ignorar isso é uma das formas mais comuns de sofrimento humano. Forçar algo a acontecer fora do seu tempo ou resistir ao que o tempo já determinou. A oitava lição está escondida em um versículo que poucos param para examinar com cuidado. No capítulo 3, versículo 11, Kohelet escreve que Deus fez tudo formoso no seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Há aqui uma tensão deliberada. Deus colocou dentro do ser humano um senso de eternidade, uma intuição de que existe algo além do que os olhos podem ver e além do que a vida pode oferecer, mas ao mesmo tempo não lhe deu acesso completo ao quadro geral. O ser humano sente que foi feito para mais, mas não consegue, por conta própria, descobrir exatamente o que. Essa tensão não é uma falha do projeto divino, é o espaço onde a fé habita. A eternidade no coração humano é o que faz com que nada neste mundo seja completamente suficiente. A nona lição conecta tempo e sabedoria de uma maneira que desafia qualquer visão ingênua de otimismo. No capítulo 7, versículo 2, Kohelet afirma que é melhor ir a uma casa de luto do que a uma casa de festa, pois aquela é a conclusão de todo homem, e o que vive deve tomar isso a sério. Isso não é apologia ao pessimismo ou um elogio da tristeza, é uma pedagogia da consciência. A casa de luto ensina o que a festa tende a esconder, que a vida tem um prazo e que esse prazo muda a forma como devemos viver cada dia. O homem que absorveu essa lição não vive em luto permanente, vive com uma profundidade que quem nunca parou diante da morte não consegue alcançar. A sabedoria de Eclesiastes não é a sabedoria de quem nunca sofreu, mas de quem sofreu e ainda assim encontrou razões para continuar. Uma das seções mais perturbadoras de Eclesiastes é aquela em que Kohelet olha diretamente para a injustiça humana e não desvia o olhar.
No capítulo 3, versículos 16 e 17, ele escreve: Vi ainda debaixo do sol o lugar do juízo, e ali estava a injustiça, e o lugar da justiça, e ali estava a iniquidade. Isso não é a fala de alguém que perdeu a fé. É a fala de alguém que recusa a mentira confortável de que o mundo funciona como deveria. A 10ª lição está nessa honestidade. A fé bíblica nunca exigiu que o crente fingisse que a injustiça não existe. Kohelet vê tribunais corrompidos, vê o inocente condenado, vê o poderoso protegido e não constrói uma teologia de fachada para cobrir o que está vendo. Ele nomeia. E ao nomear, abre espaço para uma fé que não depende da aparência das circunstâncias, mas da certeza de que Deus julgará tanto o justo quanto o injusto, cada um no seu tempo. A 11ª lição emerge de uma das observações mais desconcertantes do livro inteiro. No capítulo 8, versículos 14 e 15, Kohelet registra que há justos que recebem o que mereciam os ímpios, e ímpios que recebem o que mereciam os justos. Ele chama isso de vaidade, mas logo em seguida, em vez de mergulhar no desespero, ele recomenda alegria. Não uma alegria que ignora o problema, mas uma alegria que persiste apesar dele. Existe uma maturidade espiritual rara nessa postura. O homem que só consegue ser grato quando as coisas fazem sentido, ainda é governado pelas circunstâncias. O homem que aprende a receber com gratidão os dias bons, mesmo quando o mundo ao redor é injusto, encontrou algo que nenhuma injustiça pode roubar. Kohelet não resolve o problema do sofrimento. Ele ensina a viver dentro dele sem ser destruído por ele. A 12ª lição está no capítulo 4, versículos 1 a 3, onde Kohelet contempla as lágrimas dos oprimidos e observa que do lado deles não havia consolador. Essa passagem é pesada demais para ser lida de passagem. O texto não oferece solução imediata, não apresenta um versículo que resolve tudo. O que ele faz é algo diferente, valida a dor. Num mundo onde a teologia muitas vezes corre para explicar o sofrimento antes de senti-lo, Eclesiastes para, senta-se diante do peso da realidade e o reconhece pelo que é. Essa é em si mesma uma lição teológica profunda. A soberania de Deus não apaga a dor humana, ela a sustenta enquanto a dor ainda existe. E o homem que entende isso pode chorar sem perder a fé, pode questionar sem abandonar a fé, pode não entender sem destruir a fé. Kohelet conhecia a riqueza de dentro. Não era um filósofo pobre falando sobre o perigo do dinheiro a partir de uma distância segura. Era alguém que havia acumulado mais do que qualquer contemporâneo seu. E que por isso mesmo estava em posição única para falar sobre o que a riqueza faz com o coração humano. A 13ª lição está no capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro não se farta de dinheiro. E quem ama as riquezas não se beneficia delas. Também isso é vaidade. O verbo amar aqui não é acidental. Kohelet não diz que ter dinheiro é problemático. Diz que amá-lo é. A distinção importa porque revela onde está o problema real. Não no objeto, mas no coração que se organiza em torno dele. O homem que ama o dinheiro não é satisfeito por mais dinheiro. É estimulado a querer ainda mais. A saciedade nunca chega porque o coração humano não foi feito para ser preenchido por aquilo que se acumula. A 14ª lição vem de uma imagem que Kohelet usa no capítulo 5, versículo 12, e que qualquer pessoa que já viveu sob pressão financeira vai reconhecer de forma invertida. O sono do trabalhador é suave, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há algo de profundamente revelador nisso. O homem que trabalha com as mãos e tem pouco dorme.
O homem que acumulou muito fica acordado protegendo o que tem, calculando o que pode perder, antecipando os riscos. A riqueza que deveria trazer segurança se transforma, paradoxalmente, em fonte de ansiedade. Isso não é um argumento contra a prosperidade. É um argumento contra a idolatria da segurança material. Quando o que você tem se torna a base sobre a qual você repousa, você nunca vai conseguir repousar de verdade. A 15ª lição está no capítulo 5, versículos 15 e 16, onde Kohelet retorna à imagem da morte para falar sobre riqueza. Como saiu do ventre de sua mãe nu, assim tornará a ir como veio, e do seu trabalho nada levará na sua mão. Essa observação não é nova. O livro de Jó toca no mesmo ponto e o apóstolo Paulo a ecoa em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Mas a forma como Eclesiastes a coloca tem uma brutalidade particular. Você chega com nada e sai com nada, e o esforço de uma vida inteira não muda essa equação. O que muda então? O que você fez com o que passou pelas suas mãos enquanto estava aqui? A riqueza não é avaliada pelo que você acumulou, mas pelo que ela produziu em você e ao redor de você. Essa é uma das reorientações mais radicais que Eclesiastes propõe. No capítulo 5, Kohelet faz uma transição que surpreende pelo contexto. No meio de reflexões sobre trabalho e riqueza, ele começa a falar sobre o ato de falar diante de Deus. Não sejas precipitado com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. A 16ª lição está nessa assimetria deliberada. Deus está no céu, você está na terra. Essa diferença de posição deveria produzir uma diferença de postura. O homem que entra na presença de Deus tagarelando, enchendo o silêncio com pedidos, reclamações e promessas feitas na emoção do momento, não compreendeu ainda com quem está falando. O silêncio diante do sagrado não é a ausência de fé. É uma das formas mais honestas de expressá-la. A 17ª lição desenvolve esse pensamento de forma ainda mais específica. No capítulo 5, versículos 4 e 5, Kohelet trata das promessas feitas a Deus com uma seriedade que contrasta com a leveza com que muitas pessoas fazem votos em momentos de crise ou entusiasmo religioso. Quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Existe uma tendência humana de fazer promessas no altar que se desfazem na segunda-feira. Kohelet não condena o voto em si, condena a inconsciência com que ele é feito. Uma palavra dita diante de Deus não é uma palavra comum. Ela carrega peso, e o homem que aprende a falar menos e cumprir mais o que fala, desenvolve uma integridade que vai muito além do contexto religioso. Ela transforma a forma como ele se relaciona com tudo e com todos. A 18ª lição amplia o tema das palavras para além do contexto espiritual e entra no terreno das relações humanas. No capítulo 10, versículo 12, Kohelet escreve que as palavras da boca do sábio são graciosas, mas os lábios do tolo o devoram. Há aqui uma observação sobre o poder autodestrutivo das palavras impensadas. O tolo não é destruído pelo inimigo de fora. É destruído pelas palavras que saem da sua própria boca. Falar sem pensar, responder sem ouvir, opinar sem conhecer. Esses são os caminhos que Eclesiastes identifica como armadilhas que o homem constrói para si mesmo com a própria língua. A sabedoria, pelo contrário, produz palavras que constroem, não porque sejam sempre suaves, mas porque são ditas no tempo certo, com o peso certo e para o propósito certo. Poucos livros da Bíblia falam sobre a morte com a frequência e a franqueza de Eclesiastes.
Kohelet não trata a morte como um assunto a ser evitado nas conversas respeitosas. Ele a coloca no centro da reflexão humana e a usa como lente para examinar tudo o mais. A 19ª lição está no capítulo 9, versículos 2 e 3, onde ele observa que há um destino comum para o justo e o injusto, para o puro e o impuro, para quem sacrifica e para quem não sacrifica. A morte não faz distinções baseadas em mérito humano. Ela chega para todos. Essa constatação poderia soar como desespero, mas Kohelet a usa de forma diferente. Se a morte nivela a todos, então a vida que você vive antes dela é o único espaço onde as escolhas realmente importam. A consciência da morte não paralisa o homem sábio. Ela o acorda para a urgência de viver com intenção. A 20ª lição desenvolve uma das imagens mais marcantes do livro inteiro. No capítulo 12, versículos 1 a 7, Kohelet descreve a velhice e a morte por meio de uma série de metáforas que pintam o enfraquecimento gradual do corpo humano. O sol e a luz que escurecem, as nuvens que retornam depois da chuva, os guardas da casa que tremem, os homens fortes que se curvam, as moedoras que param porque são poucas, as janelas que se fecham. Cada imagem corresponde a uma faculdade humana que declina com o tempo. A visão, a força, os dentes, a audição. E ao final, o texto retorna à imagem do pó. O pó volta à terra, como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O corpo é temporário. O espírito tem outro destino. Essa separação não é dualismo filosófico. É uma afirmação de que o ser humano é mais do que aquilo que envelhece e desaparece. A 21ª lição está numa tensão que Eclesiastes mantém ao longo de todo o livro e que atinge seu ponto mais agudo nas reflexões sobre a morte. O homem sabe que vai morrer, mas não sabe quando. No capítulo 9, versículo 12, Kohelet compara essa condição à do peixe preso na rede e ao pássaro apanhado no laço. Nenhum dos dois sabia que aquele era o momento. Essa imagem não está ali para produzir medo, mas para desfazer a ilusão de controle. A maior parte das pessoas vive como se tivesse tempo ilimitado, adiando o que é essencial e priorizando o que é urgente, mas superficial. A morte como mestra ensina que não existe garantia de amanhã e que essa ausência de garantia é paradoxalmente um dos maiores presentes que Deus deu ao ser humano, porque é ela que torna o hoje insubstituível. Seria um erro grave ler Eclesiastes como um livro apenas sombrio. Em meio a todas as suas reflexões sobre vaidade, morte e injustiça, Kohelet retorna repetidamente a um convite que soa quase surpreendente. Alegre-se, não como escapismo, não como negação da realidade, mas como resposta deliberada e madura ao dom da existência. A 22ª lição está no capítulo 2, versículo 24, que é a primeira de várias passagens semelhantes espalhadas pelo livro. Não há bem para o homem senão que coma e beba, e que a sua alma se alegre no seu trabalho. Esse versículo não é hedonismo, é uma reorientação do olhar. Kohelet já mostrou que o trabalho não pode carregar o peso do sentido eterno. Mas isso não significa que o trabalho deva ser suportado com amargura. O homem que recebe sua refeição, seu trabalho e seus dias como dons, em vez de exigi-los como direitos ou desprezá-los como insuficientes, experimenta uma forma de alegria que independe das circunstâncias externas. A 23ª lição aprofunda esse convite à alegria com uma dimensão relacional que Eclesiastes trata com ternura incomum para um livro tão austero. No capítulo 9, versículo 9, Kohelet escreve: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã que ele te deu debaixo do sol. A vida é descrita como vã,
O Revel reaparece, mas isso não suspende o convite ao amor e à presença. Pelo contrário, é exatamente porque a vida é breve e imprevisível que a presença das pessoas que amamos deve ser recebida com atenção e gratidão. Há uma sabedoria prática aqui que muitos homens e mulheres descobrem tarde demais. Os dias passam independentemente de você estar presente neles ou não. A diferença entre uma vida vivida e uma vida apenas decorrida está, em grande parte, na qualidade da atenção que você dedica àqueles que Deus colocou ao seu lado. Depois de 12 capítulos de observação, questionamento, honestidade brutal e convites à alegria, Eclesiastes chega à sua conclusão. E ela é surpreendentemente simples, não porque seja superficial, mas porque a simplicidade aqui é o resultado de tudo o que veio antes. No capítulo 12, versículos 13 e 14, Kohelet escreve: "Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o todo do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até toda obra oculta, seja boa, seja má." A 24ª lição está nessa palavra: todo, não uma parte do homem. Não o homem religioso em oposição ao homem comum. O todo. Temer a Deus e guardar seus mandamentos não é uma dimensão da vida humana entre outras. É o eixo em torno do qual todas as outras dimensões encontram seu lugar. Sem esse eixo, o trabalho gira sem destino. O prazer se esgota, a sabedoria se torna fria e até o amor perde sua ancoragem. A 25ª lição está na palavra que encerra o argumento: juízo. Deus há de trazer a juízo toda obra, até toda obra oculta. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Ao longo de todo o livro, Kohelet observou injustiças que não foram corrigidas, crimes que ficaram impunes, bons que sofreram sem razão aparente. Ele não fingiu que isso não acontecia, mas também não concluiu que o universo é moralmente neutro. A existência de um juízo final não é uma ameaça. É a resposta ao clamor de tudo o que Kohelet viu e que não fazia sentido. Se não há juízo, então o opressor e o oprimido terminam no mesmo lugar sem distinção alguma. E toda a busca por justiça é apenas uma ilusão confortante. Mas se há juízo, se cada obra oculta será trazida à luz, então nada do que acontece debaixo do sol é verdadeiramente perdido ou ignorado. Essa certeza não resolve todas as perguntas de Eclesiastes. Ela faz algo mais importante. Dá ao homem razão suficiente para continuar vivendo com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Eclesiastes não foi escrito para dar respostas fáceis. Foi escrito para fazer as perguntas certas. E depois de 25 lições extraídas de um dos livros mais honestos de toda a Bíblia, o convite final não é de desespero, mas de repouso. Repouso em Deus, repouso no presente, repouso na certeza de que uma vida vivida com temor ao Senhor e atenção às coisas simples já é, em si mesma, uma vida plena. Se este estudo tocou algo dentro de você, se alguma dessas lições fez sentido onde antes havia confusão, então o melhor que você pode fazer agora é continuar nesse caminho. E o canal está aqui exatamente para isso. Inscreva-se, ative o sininho e venha toda semana buscar mais dessas reflexões que a palavra de Deus guardou para quem tem coragem de procurar.